Sabe, o que eu estou compartilhando hoje aqui com vocês é muito poderoso. Eu estou falando sobre os meios para tocar uma geração. E foi entender esses meios que me possibilitou ter um ministério evangelístico tão poderoso ao longo desses anos. Por isso que nós vimos que o primeiro meio para nós alcançarmos a nossa geração, para nós tocarmos a geração com o poder de Deus, é encontrarmos homens comprometidos. Quando nós encontramos os homens comprometidos com essa visão, dispostos a ser treinados para levar essa visão, levar o evangelho, nós damos o primeiro passo. Sim, o primeiro passo para termos o propósito, o chamado de Deus cumpridos em nossa vida. Encontrar tais homens, treiná-los e assim conseguirmos cumprir o que Deus tem nos designado. É importante, é necessário você entender. E a segunda coisa que eu vejo que nos habilita, nos possibilita, nos deixa à frente de todos é nós sabermos quais estruturas nós devemos adotar para colocarmos esses homens comprometidos com a visão em ver esse sonho cumprido. As estruturas corretas, além de homens preparados e moldados pelo Espírito Santo, devemos ter algum tipo de estrutura que possibilite a vida de Deus fluir e não se perder no emocionalismo. A estrutura é o que retém a ação de Deus e tem a capacidade de preservá-la. Então, o primeiro que nós analisamos, a primeira chave que tem que virar na tua mente é que você tem que se dedicar em encontrar homens comprometidos. Você tem que treinar, discipular tais homens e você tem que ter uma estrutura. Uma estrutura, o que vai reter a ação de Deus e vai preservar a operação de Deus nesse ambiente, na vida desses homens que você encontrou. No Novo Testamento, o reino de Deus fluía com os discípulos por onde iam. A verdade do evangelho era pregada e derramada sobre a vida daquela civilização. E junto com os irmãos e com o evangelho que levavam, transportavam a visão do reino de Deus. Os irmãos compunham um corpo de membros que formavam a congregação dos santos e aliançados. Eles expressavam o corpo de Cristo, vivo e dinâmico, que revelava a manifestação de Cristo ao mundo por meio do testemunho. Testemunho da sua fé e oração, porque eles eram homens comprometidos. Ei, presta atenção nisso. Quanto maior for a tua dedicação em discipular, mais próximo você vai estar de ter a visão que Deus te deu cumprida. Você vai estar bem mais habilitado e capacitado em tocar a geração por intermédio daquilo que Deus te dá. Então, a gente vê que tudo isso acontecia por meio da fé e da oração dessas pessoas, né? Eles vinham trazendo um novo conceito de Deus e de vida àquele mundo pagão e politeísta. Ainda que tentativas de modelos rígidos e estruturas de igreja tenham sido feitas ao longo da história, vemos que não existia um dogmatismo sobre a estrutura
da igreja do Novo Testamento, uma estrutura dogmática. E seria uma insensatez nós queremos estabelecer uma estrutura dogmática para a igreja de hoje, se Deus não dogmatizou tais estruturas na sua palavra, por que o faríamos? Se fosse uma verdade absoluta, Deus a teria estabelecido. Porém, ele não o fez. A Escritura nos mostra apenas alguns aspectos sobre as Escrituras e creio que seria bom observar apenas estes aspectos. Do contrário, nos tornaremos arrogantes em nossas afirmações e dogmáticos em nossas doutrinas. Colocar maior ênfase do que a Bíblia coloca sobre qualquer verdade é a semente do desequilíbrio e certamente nos levará a repetir a história e erros passados. Basta darmos a correta ênfase, o equilíbrio certo ao que Deus tem mostrado. A estrutura da igreja do povo do Novo Testamento é balanceada com ênfases equilibradas entre o contexto local e o universal. A harmonia dos relacionamentos locais com os universais traz edificação. O objetivo das estruturas é apenas conter a vida do Espírito e não produzir esta vida. Historicamente, o que produziu a vida e o mover de Deus foi a busca provinda de corações ardentes. E as estruturas foram colocadas como containers desse mover. Foi isso que aconteceu quando os diáconos foram instruídos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, os 10 primeiros versículos. O mover de Deus trouxe a multidão, que precisava de atenção e cuidado, e apenas os 12 apóstolos não eram suficientes para supri-los no âmbito natural. Logo surgiu pela necessidade a ideia de se comissionar homens e encarregá-los deste serviço. A estrutura estava se estendendo, desafiada pela própria prática. Logo depois, no capítulo 13, Paulo e Barnabé foram comissionados a saírem e a levarem o evangelho a outras regiões. Até então, isso não tinha acontecido. Foi a primeira vez que tal iniciativa fora tomada. Embora Jesus os tivesse enviados a todas as nações, os únicos traços estruturais que vemos nitidamente nas Escrituras são os ministérios investidos de autoridade, tanto no âmbito local como no extralocal. O governo das igrejas era responsabilidade do ministério local ou dos presbíteros, onde havia comissão e ordenação específica dos ministérios apostólicos para isso. Então nós vimos agora que ter uma estrutura correta é fundamental para que você consiga alcançar este propósito de tocar essa geração. Primeiro passo para montar tudo isso é começar a encontrar os homens comprometidos e depois ter uma boa estrutura aonde vai fazer
essa vida que os homens comprometidos geraram no Espírito, ela serem canalizada para que as outras pessoas entrem e continuem sendo tocadas e impactadas por essa vida que foi gerada no Espírito. Gente, vocês têm que prestar atenção para montar de uma maneira direcionada pelo Espírito essa estrutura para que alcance muito mais vidas, alcançar e tocar gerações. Por isso, eu vou deixar aqui nas descrições o link para o nosso grupo do WhatsApp da Escola Profética Efatá, onde você vai receber de primeira mão todos os nossos vídeos, todos os nossos treinamentos, tudo que for que o Espírito Santo direcionar para você receber e crescer, nós vamos estar disponibilizando em primeira mão na Escola Profética Efatá. Compartilha, deixa o teu like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações.